A paz do Senhor, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Mais um dia estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Estou a caráter de mulheres de época da Bíblia, porque o grupo da minha igreja está estudando as mulheres da Bíblia. E aí nós estamos vindo assim a caráter para falar das mulheres da Bíblia. E hoje a mulher que me coube a ser apregoada, falada, comentada para vocês é sobre Eva. Eva, a esposa de Adão, Eva, a primeira mulher, né, que foi feita pelas mãos do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre Eva hoje. E nós vamos citar um pouquinho a vida dela, a história e algumas coisas que ela fez, né, que mudou totalmente a esfera do mundo, o contexto do mundo. Mas vamos ler. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. E a palavra de Deus nos diz assim: a desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, amém? Aqui contam o diálogo, né? O diálogo de Eva com uma serpente. Pelos olhos da fé, a gente acredita que essa serpente ela foi tomada por uma força maligna, pelo próprio mal. E essa cobra, ela abriu a sua boca e começou a falar com Eva, tentando convencer Eva a fazer uma coisa errada. Porque se você examinar as escrituras, logo no início aqui de Gênesis, diz que Deus fez o céu e a terra, teve toda aquela criação. E aí Deus ele criou o homem e a mulher e colocou num jardim chamado Jardim do Éden. E ele falou assim: olha, vocês podem usufruir de todas as frutas. Eu permito que vocês possam comer das frutas de todas as árvores, menos uma que está no meio do jardim. Essas vocês não podem comer. Se vocês comerem, vocês irão morrer. E aí eles começaram a conviver no jardim. Adão deu nome aos animais. Eles começaram a cuidar do jardim juntos, né? E aí, certo dia, o mal incorporou naquela serpente. E aí aconteceu que ele falou com Eva que por que ela não comia daquela árvore que estava no meio do jardim? Ela começou rodeando, né? Falando se ela podia comer todas as frutas das árvores, até ela chegar no ponto que ela queria. E aí ela falou para Eva que Eva comesse do fruto, que Deus estava mentindo, que ela não ia morrer coisíssima nenhuma, que a partir do momento que ela comesse aquele fruto, que ela ia ser como Deus, ela ia enxergar o que Deus enxergava, ela ia ser como Deus, ela ia ser diferente. Então ela esqueceu da ordenança que Deus tinha feito para ela e ela acabou pegando um fruto e comendo. E aí ela pegou o fruto, ela comeu, ela viu que nada aconteceu, ela falou: vou dar pro meu marido também. Aí foi e mostrou a fruta para Adão, e Adão, sem questionar, sem pensar muito, acabou comendo também. E aí quando os dois comeram do fruto, eles perceberam que eles não estavam mais como eram antes. Eles perceberam que algo tinha mudado. Por quê? Porque eles cometeram um pecado. Ou seja, o que é pecado? O pecado é aquilo que você faz que está contra os preceitos de algo. Exemplo, na nossa nação nós temos as nossas leis, as regras que regem o país. Se você for contra uma daquelas regras,
você vai estar infringindo a lei, ou seja, você vai estar errado. E por conta do seu erro, sempre é uma punição. Então, na Bíblia, que é o nosso manual de fé, a Bíblia é o manual de fé para o cristão. Todo cristão tem uma Bíblia e todo cristão lê a Bíblia. E tudo que a gente faz é baseado aqui. E quando a gente erra, a gente sabe que errou, porque aqui está escrito o que a gente tem que fazer de certo e o que a gente não pode fazer de errado. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu errei. Como é que eu sei que eu errei? Talvez eu nem tenha errado, mas nós que somos cristãos, né? Cristãos é o quê? Pequeno Cristo, então a gente segue Jesus Cristo. Então ele deixou para nós este manual de fé. Essa aqui é o nosso manual, é a nossa lei, é a nossa lei, é a nossa moral. Então, como é que a gente sabe que errou? Através disso aqui. Aqui está o manual da fé. Aqui a gente sabe que errou e a gente tem que reconhecer o nosso erro e pedir perdão para o Senhor. Mas voltando para o contexto de Eva, ela errou bastante. O que ela fez, na realidade, né, o primeiro pecado do mundo, da humanidade, modificou tudo na vida dela. Ela errou assim, o pecado dela foi tão grave, apesar que não tem... que a gente titular de pecado grave ou menos grave, todos os pecados são graves. Mas o que ela fez foi tão difícil, porque ela acabou colhendo os frutos da desobediência dela, foi tão difícil para ela. Ela errou e ela se arrependeu do erro. Quando ela percebeu que ela estava nua, e quando Adão percebeu que ele estava nu, porque eles não viam a nudez deles. Quando eles perceberam isso, eles se deram conta de quão grave eles tinham feito, quanto eles tinham errado. Só que já não tinha mais jeito. Uma vez que eles pecaram, não tinha como mais falar, eu não pequei, ai Deus, eu não pequei. Pecou, errou, não tem jeito, ele errou. E aí, né, todos os dias Deus vinha visitá-los no jardim, conversava com eles, era tão bom. E aí no dia que eles pecaram, eles se esconderam de Deus porque eles ficaram com vergonha de mostrar que eles estavam nus. Foi quando Deus falou, acaso vocês comeram da árvore que eu proibi vocês comerem porque vocês estão se enxergando nus? Eles confessaram, disseram que foi a serpente. Então para os três houve uma sentença, porque para todo pecado sempre tem uma consequência, não tem jeito. Na vida de Eva foi assim, na minha vida é assim, na sua vida é assim. Quando a gente erra, quando a gente peca, Jesus, ele pode perdoar? Com certeza ele pode perdoar, só que você não está a escape de pagar pela consequência do erro. E qual foi a consequência do erro deles, né? O Senhor falou que a serpente ia rastejar pelo chão e comer do próprio pó, e ia haver uma inimizade muito grande entre a cobra e a mulher, tanto é que eu morro de medo de cobra. Não posso nem ver uma figura que eu tenho medo até de pegar na página do livro. O homem, ele ia ter que trabalhar para comer, sobreviver, porque lá tinha tudo no Jardim do Éden. Então eles foram expulsos do Éden e ele teve que lavrar a terra. Ele teve que, com o suor do seu rosto, sustentar ele e a mulher dele. Antes não precisava, mas aí até hoje a gente tem que trabalhar para sobreviver. Se a gente não trabalhar, a gente não tem como sobreviver. E a Eva, né? Ela teve um jugo pesado. O Senhor disse que ela ia ter muitas dores no parto, né? Ela ia sofrer muitas dores para ganhar seus filhos e ela ia ter que ser submissa a seu esposo, e foi grave. O que ela cometeu mudou totalmente a história da humanidade. Se não fosse Jesus Cristo, que Deus foi tão misericordioso que mudou a história nossa, mas se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, o que Eva cometeu lá atrás proporcionaria para nós a morte eterna. O homem morria, acabava. Mas Deus foi tão misericordioso que ele colocou um plano superior nessa atitude dela e mandou o seu filho amado para morrer por nós, para poder pagar lá naquela cruz todos os nossos pecados desde Adão e Eva. Então, assim, é tremendo o que Deus sempre faz por nós. Ele nos ama poderosamente, ele nos ama sem sombra de dúvidas. Então aqui,
eu queria falar para vocês hoje sobre Eva, porque Eva, ela tinha suas boas intenções, mas ela errou e ela teve que pagar pelo seu erro. Eva sentiu tudo aquilo que a gente sente hoje pela primeira vez. Foi difícil para ela, pense. Uma mulher sozinha, inexperiente, ter que sofrer com dores de parto, ter que sofrer com tristeza, sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade, de tristeza. Quanto que Eva não chorou? Quanto que Eva não sofreu? Para quem desabafar? Ela estava só. Nossa, ela sofreu muito, muito. Hoje a gente acha que a gente sofre, né? Que nós temos os nossos sofrimentos femininos, né? TPM, menopausa, nós temos cólicas menstruais. Tudo isso ela sofreu. Ela sofreu pela primeira vez. Não ia ter nada disso. Mas por conta do que ela fez, acometeu tanta coisa pra gente, a velhice, né? O curto tempo de vida aqui na Terra, porque a gente iria viver para sempre, mas ela, através do que ela fez, né, ela mudou tudo. Mas hoje eu tô aqui para falar que ela errou, mas eu creio que ela se arrependeu, e eu acredito sim que Deus perdoou ela pelo que ela fez, apesar dela ter pagado, né, ela ter pagado, né, uma pena muito pesada, e esse pagamento também se reportou até os dias de hoje, porque nós nascemos, morremos, nós crescemos, né, envelhecemos e morremos, e nós ficamos doentes, nós temos tendência para pecar também, a malignidade está dentro da gente, né, é uma herança, infelizmente. Mesmo que Jesus veio para banir tudo isso, para mudar a nossa história, mas a gente não deixa de pecar. O pecado é tão presente na nossa vida, não é? Assim como foi na vida de Eva, por toda a vida, todo o tempo que ela viveu aqui na Terra, o pecado ele se faz muito presente na nossa vida. Se nós não vigiarmos, nós pecamos todos os dias. Se nós não tivermos vigilantes aqui, mentalmente vigilantes, a gente erra constantemente. Então nós precisamos estar alertas, porque nós temos a tendência para pecar, nós temos a tendência para errar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos vigiar em todo tempo e fora de tempo. Nós devemos ter cautela, ler o manual de fé, que é a Bíblia, e tentar o máximo possível viver corretamente segundo a palavra de Deus nos ensina. É muito difícil, mas não é impossível. E se por um acaso tropeçarmos, que isso é inevitável, nós temos um mediador no céu, Jesus. E ele é capaz de perdoar todos os pecados se haver arrependimento. E aí, eu lanço a pergunta para você. Você erra? Você peca? Lógico. Mas e aí, você se arrepende ou você tem remorso? Porque o arrependimento é diferente do remorso. O Senhor, Ele quer arrependimento. É lícito que erre? É impossível não errar. Mas se você errou, se você pecou, entrega com arrependimentos esse pecado diante de Deus. Ele tem poder para te perdoar. Agora, se você não perdoar, ou seja, se você não se arrepender e for apenas um remorso passageiro, você tem a tendência de pecar de novo e errar de novo naquela mesma área. Então vamos pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos dar uma capacidade de arrepender de verdade e não de sentir só remorso. Ai, para que eu fiz aquilo? Eu não deveria ter feito. Aí quando passa 3, 4 semanas depois eu faço de novo. Não teve arrependimento genuíno. Nós precisamos buscar o arrependimento. Eu convido a você hoje a refletir sobre a vida de Eva. Eu convido você hoje a refletir sobre o pecado que ela cometeu, que mudou todo o contexto da humanidade. E eu convido a você refletir nos seus pecados, naquilo que você tem cometido. Vamos fazer uma reflexão? Tira um minuto da sua vida e fala o que eu errei hoje. No final do seu dia, você pode fazer uma reflexão do que eu pequei, o que eu errei, o que não foi legal. E você procura fazer uma autoanálise dentro de você e pedir perdão para o Senhor todos os dias.
eu queria só ler mais um versículo aqui que fala sobre... Deixa eu abrir para vocês verem, que está em Lucas 15, versículo 7, que diz bem assim, ó. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Olha a importância do arrependimento. O Senhor fala que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Quando um pecador se arrepende do seu pecado, há festa no céu. Olha que esplêndido, que maravilhoso. Então hoje eu te convido a fazer uma autoanálise dentro de você. Vamos nos arrepender? Nos arrepender e tentar não fazer mais o erro e tentar não pecar muito, como a gente às vezes é tendencioso a pecar. Nós somos tendenciosos a errar todos os dias. Então, quando o pecado bater na porta do seu coração, freia. Não vou pecar. Não posso fazer isso, porque isso, diante do manual de fé que a Bíblia está errado, diante de Deus está errado, eu preciso ser uma pessoa correta. Então, vamos procurar ser melhor todos os dias. E se por um acaso você errou, porque nós não estamos sujeitos a não errar, não. Nós somos humanos. Se você errou, há perdão para você. Há perdão. Você só precisa se arrepender do que você fez e não praticar mais o erro. Então, há perdão para você, há salvação para você, há jeito para a sua situação. Nada é impossível para Deus. Nada. Eva fez algo terrível, mas o Senhor reverteu aquilo ali. Eva, ela fez o que ela não deveria ter feito. Ela mudou totalmente o contexto da humanidade para pior, do que a gente vê aí. Mas o Senhor Deus, o Senhor Pai Todo-Poderoso, Ele enviou o seu Filho para poder reverter aquela malignidade, aquela herança terrível que foi gerada através da ação de Eva. Então, meu irmão, minha irmã, seja feliz, esteja contente, porque Jesus, Ele mudou a história da humanidade no início. Ele veio para modificar, restaurar, Ele veio para fazer a diferença, Ele veio para tirar aquela sentença de morte na nossa vida. E a única coisa que o Senhor pede para nós é: segue a Ele, faça as coisas direitinho, e se você errar, se você vacilar na presença de Deus, peça perdão, receba o perdão e não pratique mais o erro. É uma análise que eu quero deixar para vocês hoje. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Já viu esse ditado? Não podemos permanecer no erro. Precisamos buscar de Deus inteligência espiritual. E neste dia eu quero dizer para você que a humanidade, ela estava perdida se dependesse de Eva e de Adão também, né? Mas não depende de Jesus. Então Jesus, ele veio para mudar a minha história, para mudar a tua história. Então esteja muito contente, porque nós temos uma eternidade com Cristo. Ele nos deu isso. Então Ele nos deu isso é muito lindo. Nós iremos gozar eternamente com o Senhor lá na glória, maravilhosamente. E eu creio que eu vou ver Eva lá, porque ela se arrependeu. Sofreu muito, né? Pagou pelo seu erro, mas ela se arrependeu. Então eu quero agradecer a cada uma de vocês que está aqui me vendo agora. Eu quero dizer para você que para Jesus tudo tem jeito. Nada é perdido para Jesus. Nada é perdido ao que crer. E quero deixar um beijo no teu coração. E eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Se você não conhece Jesus ainda, procure conhecê-lo, porque Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém?